Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos entender historicamente e geograficamente o motivo pelo qual os samaritanos escolheram o Monte Gerizim para construírem um templo. Sim, eles também construíram o seu templo. Resumidamente, os samaritanos são israelitas que ficaram na terra e se misturaram com outros povos que repovoaram o Reino do Norte, Israel, depois da queda de Samaria no ano de 722 e 721 a.C. Eles nunca foram integrados no Reino do Sul, Judá. Para os samaritanos, o lugar correto para adoração e também para o templo era no Monte Gerizim. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Gerizim ou Jerusalém? Já fizemos aqui um vídeo no canal explicando certinho o motivo de que a cidade de Jerusalém foi escolhida por Deus para ter o templo de adoração ao Senhor. Então, confira depois, ok? Então, por que será que os samaritanos afirmam que o lugar correto é no Monte Gerizim? O problema da mulher samaritana e de todos os samaritanos é que foram ensinados através do Pentateuco samaritano e que, de acordo com este Pentateuco, Moisés mandou que fosse construído um altar no Monte Gerizim. Mas olha só o que a Bíblia realmente diz. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantarei estas pedras que hoje vos ordeno no Monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Então aqui acabamos de ler na Bíblia que o Monte Ebal, que era o lugar para fazer um altar, e não no Monte Gerizim, como os samaritanos afirmam. Lembre-se disso. No vídeo sobre a origem dos samaritanos, eu trago mais detalhes sobre a imprecisão do Pentateuco samaritano. Então, vale a pena você conferir para complementar o seu estudo, ok? Então, após a passagem pelo Rio Jordão, a lei do Senhor deveria ser escrita de maneira bastante clara sobre pedras grandes, e estas pedras grandes eram pintadas de cal, caiadas. Essas pedras deveriam ser fincadas no Monte Ebal, e um altar foi feito de pedras inteiras também naquele lugar. O Monte Ebal também foi o lugar onde se pronunciou as maldições. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal. O Templo dos Samaritanos. Não se sabe ao certo quando foi que esse templo foi construído bem no topo do Monte Gerizim. O que se sabe é que no período interbíblico, esse templo dos samaritanos, ele também foi muito hostilizado por Antíoco Epifânio. Além de fazer orgias com mulheres dentro desse templo dos samaritanos, Antíoco Epifânio também colocou uma estátua de Zeus ali também, assim como ele tinha feito com o templo de Jerusalém, com o templo dos judeus. Mas no ano de 128 a.C., João Hircano, que era um rei judeu asmoniano, ele destruiu esse templo e nunca mais os samaritanos reconstruíram esse templo. Então, eles fizeram uma sinagoga. Os samaritanos adoravam ali no Monte Gerizim
durante a época também de Jesus, conforme o diálogo da mulher samaritana. E até hoje eles continuam ali. Muitas tradições originaram-se em torno do Monte Gerizim. Os samaritanos acreditam que ainda é possível ver o lugar dos altares construídos por Adão, por Sete, Noé e até o altar feito por Abraão. Eles dizem que um dos últimos altares feitos ali foi para o sacrifício de Isaque. A real importância de Siquém, conforme a Bíblia. A cidade de Siquém fica na região da Samaria, entre os montes Gerizim e o Monte Ebal. Realmente, a cidade de Siquém na Samaria, ela teve muita importância bíblica, mas não ao ponto dela ser escolhida para ter um templo erguido ao Senhor ali. Hoje, a cidade de Siquém, ela chama-se de Nablus. Então vamos ver o que Siquém traz para nós. Siquém foi o primeiro lugar em Canaã que foi visitado por Abrão, e aqui ele construiu um altar e ofereceu os sacrifícios. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Jacó comprou um pedaço de terra em Siquém e levantou ali também um altar ao Senhor. E chegou Jacó à cidade de Siquém e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Depois da conquista de Canaã, Siquém tornou-se a principal cidade de refúgio ao oeste de Jordão. Foi em Siquém que os ossos de José do Egito foi sepultado. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. E foi ali também que Josué renovou sua aliança com os israelitas. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Curiosidades. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os judeus não tinham mais como oferecer sacrifício de um animal ao Senhor. Então, a Páscoa dos judeus passou a ser uma simples cerimônia familiar em casa, uma refeição sem derramamento de sangue. Mas, atualmente, apenas os samaritanos, em sua cerimônia anual de Páscoa, no Monte Gerizim, sacrificam cordeiros ou cabritos visando cumprir a ordem de Moisés, referente à primeira Páscoa instituída em Êxodo 12. Por hoje é só. Até mais.